Doutor desembargador Gilberto, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos presentes. Quero cumprimentá-los a todos e a todas em nome da presidente Clarice Mainardi, que me fez o convite para participar agora de manhã desse evento. Soube ontem à noite que o colega Marcelo D'Ambrosio, que daria o seu show habitual aqui numa palestra, por infortúnio pessoal não pôde estar presente. E recebi o convite também da desembargadora Tânia Requisível, que poderia substituí-lo se não estivesse saindo agora de manhã para uma viagem para fora do estado em função de compromissos pré-agendados. Então sobrou para mim o convite hoje no meio da manhã para comparecer aqui e recebê-los no Tribunal Regional do Trabalho, na Escola Judicial, onde nós estamos realizando esse evento. E que alguns minutos que eu tinha, pensei em preparar alguma coisa para conversar, não necessariamente no tema do seminário, mas conversar sobre algumas reflexões que cabem fazer quando um sindicato vem ao Tribunal Regional do Trabalho, à Escola Judicial, para nós aprofundarmos algumas questões que nos parecem fundamentais às relações de trabalho. Estou aqui, quero registrar a presença da servidora Ange, que é uma intelectual, uma professora, que pertence aos quadros e que orgulha os quadros do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Até me constrange aqui falar para ela de improviso, mas ela pode complementar alguma questão que coloque. Agradeço também a lembrança da senhora Tânia Antunes, que já é bem conhecida em função de privada de relações pessoais com a desembargadora Tânia Requisível. Mas o que pensei para conversar com os companheiros, com as companheiras, é falar de sindicalismo e democracia e a relação que tem com a negociação coletiva com servidores públicos, aqui inicialmente organizado em âmbito federal, tem um grupo interministerial que iniciou suas atividades em dezembro, mas que certamente vai chegar às negociações coletivas envolvendo os sindicatos em âmbito estadual e municipal. A negociação coletiva é a forma que os sindicatos têm de construir a sua própria legislação, assegurar direitos, isso é fundamental. E é importante que seja assegurado aos servidores públicos, algo que até bem pouco tempo não era reconhecido aqui no Brasil. Quando pensamos em atuação sindical, nós não podemos nos afastar de um valor fundamental para a sociedade, que é a democracia. Os sindicatos participam da democracia no mundo inteiro, e sem a participação do sindicato, a democracia não se consolida. Nós vivemos um longo período de manifestações dos poderes internos do país contra a democracia. E para nós, a democracia é um valor fundamental e os trabalhadores só consolidam direitos num ambiente de democracia. Em termos internacionais, formou-se na década de 90 um movimento contra o direito dos trabalhadores, considerando que a organização sindical e a estrutura nacional dos trabalhadores internacionais, nacional e internacional dos trabalhadores, acabaria por conter o crescimento econômico e prejudicar a evolução da sociedade. Houve o chamado Consenso de Washington, que foi uma reunião do FMI, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Americano,
em torno de propostas para conter a atividade sindical e outros elementos que estariam supostamente a fazer com que o crescimento econômico não se desse num ambiente de liberdade. E a partir das lições dos chamados teóricos do neoliberalismo econômico, Hayek e Friedman, foi construído um conjunto de premissas que tem, em síntese, como principal elemento o objetivo de conter a atividade dos sindicatos. E em função da deficiência das organizações sindicais, também a democracia corre riscos. Já há registro de problemas relacionados à atividade sindical diretamente influenciando as ditaduras, notadamente como ocorreu aqui na Argentina e no Chile. E essas manifestações de poderes conspirando contra a democracia foi tratada pelo Luiz Ferrajoli, que é um teórico italiano, um justo filósofo, como manifestações de poderes selvagens, ou seja, poderes internos que existem na sociedade que acabam conspirando contra os direitos constitucionais e contra a democracia. Só que o direito do trabalho, o direito dos trabalhadores, ele está sujeito ao que a Maria do Rosário Palma Ramalho, uma professora de direito constitucional, uma doutrinadora portuguesa, chama que é a porosidade do direito do trabalho, ou seja, a permeabilidade do direito do trabalho às condições políticas momentâneas. Então, ora, quando vem um governo autoritário, se restringe direitos, se conspira contra a sindicalização e contra os direitos dos trabalhadores, ora, quando há uma reversão desse processo, há um espaço para também alteração da legislação em favor dos sindicatos e dos trabalhadores. E é o que nós estamos vendo. Nós tivemos um período de ataque aos sindicatos, de enfraquecimento dos sindicatos, com as restrições que foram impostas ao custeio dos sindicatos, à participação dos sindicatos, que se chamaram, costuma se chamar de direito do trabalho do inimigo, ou seja, uma visão de que o direito do trabalho, a atividade dos sindicatos é contra os interesses da sociedade, e, de certa forma, essa visão, durante o período em que se estabeleceu, até bem pouco tempo atrás, nos governos anteriores, acabou por fazer com que os sindicatos se enfraquecessem. E com isso, a força dos sindicatos junto aos tribunais, e nós vemos isso em inúmeras decisões. Com a reversão desse processo, com a alteração do quadro político, se chega a um determinado patamar de direitos em condições de uma construção mais favorável. E não foi por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal acabou por assumir e autorizar o custeio dos sindicatos e passou a respeitar mais a participação dos sindicatos, que são o que constitucionalmente se chama de direitos reflexivos, ou seja, o direito que tem as entidades interessadas em determinados temas de participar das decisões. E aqui se estabelece, o Joaquim Gomes Casatini, um constitucionalista português, trabalha com a ideia de que não tem validade uma norma construída sem a participação dos interessados. Então não pode haver uma regulamentação de direito do trabalho, uma regulamentação sindical, uma relação uma normatização de direitos de determinadas categorias, como são os servidores públicos, sem que esses servidores públicos tenham o direito de se manifestar. Então, aqui na reforma trabalhista, que influenciou muito o direito do trabalho entre os trabalhadores da iniciativa privada, não teria validade essa norma construída sem ouvir as categorias interessadas. Em relação aos trabalhadores e trabalhadoras do setor público, também
deve haver uma preocupação em garantir a voz de todos os setores e a consolidação dos direitos dos trabalhadores a partir do direito de atuação. Um dos problemas que nós temos visto nos últimos tempos é a formação de uma forma de atuação dos tribunais no sentido de reprimir a atividade sindical, reduzir a importância desses movimentos trabalhadores. E isso se vê, aqui anotei algumas decisões dos tribunais, especialmente do STF, no sentido contrário aos interesses dos trabalhadores. E aqui olha, abordei primeiro, né, primeiro a restrição à greve de servidores públicos, determinando a aplicação da lei 77, 83 e 89, que é a greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Enquanto não tinha um regramento para os servidores públicos, a greve foi exercida com muito mais liberdade. A partir do momento em que se aplica as restrições da greve de iniciativa privada, que foi uma legislação construída em 89, ainda sobre a influência da conjuntura anterior à Constituição Federal de 88, os sindicatos de servidores públicos passaram a ter mais restrições. E essas restrições se demonstraram aqui numa outra decisão que eu encontrei aqui, de 2008, que iniciou vedando a greve de servidores públicos das polícias civis, a reclamação 6568, eu vou deixar aqui para a federação à disposição, que pode pesquisar essas decisões. Posteriormente, em 2009, do ministro Eros Graus, essas três decisões proibiu a greve na segurança, justiça, fazenda e saúde pública, quer dizer, esse segmento não podem mais exercer o direito de greve. Outra decisão de 2016 do ministro Dias Toffoli, proibindo a greve em hospitais, né, negando o direito de greve para esse segmento. Já tinha havido uma decisão bem prejudicial aos trabalhadores, com a exigência de manutenção no mínimo de 70% do quadro de trabalhadores nos hospitais, e foi essa decisão cassada e determinada o afastamento do direito de greve por completo para os segmentos. Depois teve uma decisão que determinou o fim da competência de trabalho para julgamento de greves de servidores públicos, mesmo que sejam pelo regime seletista. E aqui o parâmetro julgamento paradigma foi do município coletivo dos guardas municipais de São Bernardo do Campo, né, determinou que esse julgamento fosse para a justiça comum. Por óbvio que a justiça comum não tem uma condição um histórico de julgamento de dissídios coletivos, e isso então é prejudicial ao trabalhador. Depois, uma outra decisão de relatoria do ministro Alexandre de Moraes determinou o corte do ponto em greve de servidores públicos, quer dizer, praticamente inviabiliza a greve dos servidores públicos ao determinar o corte do ponto. Depois, um conjunto de decisões desfavoráveis através da interpretação empírica de prejudiciais de normas coletivas, envolvendo o ministro Luiz Roberto Barroso, a quitação do contrato de trabalho dos acordos coletivos de despedida incentivadas, a supressão das horas lentícias dos trabalhadores privados, o fim dos efeitos ultrativos das convenções coletivas de trabalho, ou seja, a possibilidade de normatizar a relação futura até que uma nova convenção coletiva venha a ser praticada, criando vazios normativos. E depois do negociado sobre o legislado, tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, que determina a prevalência das condições negociadas sobre o legislado, ou seja, retira o parâmetro que tem legislativo, os direitos,
em favor do que for negociado, ou seja, o sindicato, ao invés de trabalhar e negociar a partir dos direitos já estabelecidos por lei, passaram a ter, ao negociar, ter o direito, entre aspas, né, a possibilidade, sob pressão patronal, abrir mãos de direitos legais. Isso enfraquece e muito a negociação coletiva. Houve uma transferência que foi dito, ao contrário da presidente Clarice, de levar para a Justiça do Trabalho os direitos dos servidores públicos, ao contrário, uma política do STF de levar as ações da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. E aqui eu estou citando questões de complementação da aposentadoria, a contribuição sindical dos servidores estatutários, o fim do exame das questões relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de trabalhadores, quer dizer, questões antes de iniciar o contrato de trabalho. Muitas vezes há propostas, é realizado um concurso em condições irregulares, não obedece o princípio da impessoalidade, e com isso essas questões, todas que seriam provas da Justiça do Trabalho, estão sendo levadas para a Justiça Comum. E também aqui a dispensa de servidores, de empregados concursados, ou seja, mesmo que sejam contratados pela CLT e tenham sido feito concurso, retira da Justiça do Trabalho a discussão. Essas questões demonstram a importância de se ter um sindicato organizado, de se ter uma representação sindical ativa, porque fora da organização sindical, não tem como melhorar as condições dos trabalhadores. Então é isso aí, eu agradeço, desejo depois um bom descanso a todos, um bom seminário por hora, fico à disposição aí para qualquer discussões aí que possa ser feita. Tá? Tive que improvisar, como disse, fiz o que era possível, algumas anotações do que poderia conversar com os companheiros, com as companheiras, mas é a maneira que eu tenho de dar um bom dia e prestigiar a presença de todos aqui no sábado. Nós que agradecemos, doutor Gilberto. Certamente teremos um tema de casa, né, doutor Eduardo, analisar todo esse material que o senhor nos deu e passar para que os sindicatos entendam essas diferenças, porque são informações que podem parecer às vezes até cansativas, mas é disto que nós vamos fortalecer nossa luta. Nós lhe agradecemos muito pela presença. Agora está aberto, então, o momento para perguntas. A vice-presidente já entregou ali. Senhora Márcia. Bom dia. Primeiro eu gostaria de parabenizar a presidente que esse seminário é um evento altamente importante para o meio. Dificilmente a gente vê um seminário assim. E que bom que está sendo bem recebido. Temos bastante gente e isso me alegra muito. Eu acho que quando se fala na questão da justiça, nós somos muito complexos. Então, a justiça do trabalho também não nos entende, mas a justiça comum também não. Então, eu acho que nós deveríamos debater muito a questão do Marco Zero com uma Câmara da Justiça do Trabalho que aprofunde o estudo do estatutário. Eu acho que o nosso lugar é na Justiça do Trabalho, pela competência e pela expertise, e também que eles pudessem nos entender. Então, o nosso lugar é aqui. Então, eu acho que nós precisamos muito fazer essa discussão dentro da questão do Marco Zero, né, que vai discutir os nossos direitos e que nós precisamos, e que esse seminário traz para nós a possibilidade de iniciar essa discussão. Agradeço muito, adorei a sua palestra, desembargador, já tinha pedido para a nossa querida doutora Tânia pedir essa apresentação, porque traz coisas muito importantes para nós aprofundarmos e estudarmos os nossos direitos. Muito obrigada.
Nós vamos começar a bater na porta dos desembargadores, da Justiça do Trabalho, porque a discussão nós estamos dispostos a fazer. Mais alguma questão? Nilson? Bom dia a todos. Mais uma vez quero parabenizar a federação, também a fala do doutor, apesar de ser rápida, o senhor trouxe para nós essa manhã um esclarecimento para muitos servidores da questão, presidentes de entidades sindicais, a qual muitas vezes nós chegamos com nossos associados e colocamos a dificuldade que temos em termos jurídicos, ultimamente, nos últimos governantes que tivemos, das limitações. Primeiramente, o senhor começou a falar, nós tivemos 6 meses sem contribuição, nem por não. Foi baixado um decreto, por 6 meses não houve contribuição. Alguns gestores que não passaram essa contribuição, assim como outros passaram, a cidade não tinha dificuldade, porque a cidade tem um convênio fiscalizado pelo Tribunal de Contas, então não tivemos essa dificuldade. Mas muitos municípios onde os sindicatos são pequenos tiveram essa dificuldade, e além de outra situação também, que agora, por parte dos governantes e também do Tribunal de Contas, que as prefeituras hoje em dia, além de nós não poder fazer greve limitado, 30% somente podemos parar, os outros têm que ficar funcionando, as prefeituras não podem fechar mais, porque o prefeito vai ser notificado de recurso de receita, ele vai ser multado, e essa multa vem acatar a nós, dos sindicais, acaba os sindicatos sendo multados também. E eu achei bom a fala mais, porque nós precisamos achar um intermédio, um meio, uma forma de nós ter uma defesa, porque só para o senhor entender, se nós temos o imposto sindical lá de 2007, que ainda era obrigatório por lei, isso muitas prefeituras não pagaram, nós ingressamos via oficial, foi para a Justiça Comum, da Justiça Comum foi para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho foi empurrando, ninguém assumiu, e agora chegou até um momento assim, fica à mercê da situação, fica lá, um ano não usar, passa para outro, então não só essa questão, mas outras questões trabalhistas do setor público municipal, infelizmente, esse guarda-chuva não está sobre nós. E está ficando tempo assim que os seletistas também estão ficando desassistidos, porque a CLT foi rasgada ao meio, Então, isso que nós estamos aí debatendo hoje, e muito bem colocado pelo senhor, todos esses acontecimentos que tiveram, isso trouxe um enfraquecimento dos sindicatos, e precisa de uma visão por parte da justiça para os sindicatos. Os sindicatos hoje são os defensores dos funcionários daqueles que não têm voz. É o sindicato que faz. Então, quero parabenizar mais uma vez pela sua fala. Obrigada. Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho uma pergunta, um questionamento em relação ao assunto sobre a assédio moral aqui no serviço público. A gente gostaria só de ter uma orientação. Então, o assédio moral vai ser agora com a doutora e o doutor Eduardo. Então, agradecemos a todas as manifestações e eu convido a presidenta da FEMERGS, Clarice Mainardi, a fazer a entrega de um item para o desembargador.